Olá pessoal, bom dia! Ui, quase que cai o ring light aqui. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais um Café com a Dani número 66, nessa terça-feira bem friozinho, né? Tá bem friozinho aqui. Como que tá aí com vocês, tudo bem? Engenheiro Kleber Martins, bom dia Pedro. Bom, como que funciona o Café com a Dani, né? Eu sempre trago perguntas que eu recebo por direct, por caixinhas de perguntas. Então são perguntas bem comuns dentro das micro e pequenas empresas e de repente é uma dúvida que você tem aí no seu negócio. Então é uma oportunidade todo dia aí, toda terça-feira, você aprender um pouquinho a mais sobre gestão financeira e aos poucos ir solucionando o problema na sua empresa também. Bom dia Sônia, bom dia Matheus, bom dia Center Cerâmicos. Bom, essa live aqui eu vou deixar depois gravada no meu canal Financeirista no YouTube, tá? Então depois eu coloco aí todas as informações para vocês acessarem a live. E quem estiver assistindo a live pelo YouTube, curta, se inscreva para receber todas as notificações do canal Financeirista. E qualquer dúvida que vocês tiverem aqui durante a live, quiserem fazer pergunta ao vivo ou colocar no chat, tá? Tô sempre olhando aqui, eu vou respondendo aos poucos vocês. Beleza, pessoal? Bom dia, Cristina Ribamar Supermercados, tudo bem com vocês? Vou iniciar então aqui e quem tiver alguma pergunta pode ir colocando no chat que eu vou olhando depois, beleza? Bom dia, Mica. Já separaram um cafezinho, um chazinho? Eu já separei aqui o meu, ó, pra tomar aos poucos, pra não ficar tossindo, que nem eu sempre fico tossindo nas lives, né? Pra melhorar, mas eu melhorei bem esses últimos tempos. Nossa, fiz um tratamento aí, de tomar várias coisinhas pra melhorar a garganta, algumas técnicas vocais aí também que eu peguei com um cantor sertanejo e eu acho que funcionou. Melhorou pra caramba toda essa tosse que eu tava tendo aí. Mas vamos lá, pessoal, vou fazer aqui a primeira pergunta, que é bem interessante e ela é bem comum dentro do ambiente de micro e pequenas empresas. Dani, empresa familiar com um monte de gente dando pitaco. Essa situação é comum, né? Um monte de gente dando pitaco. Como fazer a coisa andar? Quem aqui tem empresa familiar? Que trabalha, às vezes, o pai, a mãe, o marido, a esposa. É comum essa situação, né? E o que é muito comum? Às vezes, a empresa, ela começa bem pequenininha mesmo. Às vezes, é só marido e mulher trabalhando na empresa. Só que essa empresa começa a dar certo, ela começa a criar corpo. E aquela coisa que começou informal, de você vai fazendo um pouquinho disso, eu vou fazendo um pouquinho daquilo. Com o passar do tempo, isso acaba não fazendo mais sentido. Porque as atividades vão se acumulando. As tarefas, né, os processos dentro de qualquer empresa vão aumentando também. E essa falta de profissionalização, por assim dizer, por ser essa coisa familiar, acaba trazendo uma série de problemas mesmo em questão de crescimento da empresa. Então, quando você está num ambiente familiar, uma empresa familiar, por mais que ela seja familiar, por mais que você fale, mas é uma empresa, é uma microempresa, é uma pequena empresa que eu consigo ter controle de tudo, você precisa estabelecer duas coisas importantes, tá? Primeiro é você estabelecer job descriptions. Fala assim, nossa, em inglês, né? Que chique, não. É descrição do trabalho mesmo. Então, cada membro da família que trabalha nessa empresa familiar, qual que vai ser a atividade dessa pessoa? O meu cunhado vai ser responsável pela parte de vendas, então ele vai ser responsável por conhecer o cliente final, se os produtos estão adequados a esse cliente, quais são as necessidades desse público-alvo. A minha sogra vai ser responsável pela parte financeira. Ela vai cuidar da parte financeira, né? Cuidando da parte da pior parte, né? A parte financeira, tô brincando. A parte financeira não é a parte pior, tá? Mas vai cuidar da parte financeira, então vai fazer o controle do fluxo de caixa, vai fazer o controle de DRE, para saber se está com lucro, com prejuízo. Uma outra pessoa vai ser responsável por cuidar do estoque, ver quais produtos estão faltando, o que precisa comprar ou não, quais serão os fornecedores. Então, estabelecer um job description, uma descrição do trabalho mesmo para cada membro familiar que trabalha dentro da empresa. Quando você tem essa descrição clara do que cada um vai fazer, primeiro que não vai faltar de repente deixar uma área descoberta.
deixar uma atividade sem ninguém fazer. Então vai estar bem descrito, ó, cada pessoa vai ser responsável por tais atividades. Precisa disso para a empresa ter todas as atividades com alguém responsável por isso. Porque o que acontece? Quando você não define essas atividades, a empresa fica meio que terra de ninguém. As atividades mais difíceis, geralmente, fala assim, ele vai fazer, aí o outro não fez, e no fim ninguém acaba fazendo, e quem sofre mesmo vai ser a empresa. Então, às vezes, a empresa ela tem um potencial grande de crescimento, mas por conta dessa falta de sincronia entre as atividades, ela acaba se prejudicando. Então precisa ter essa descrição de atividades mesmo. Dani, como que eu faço essa descrição de atividades? No Word, no computador. Ó, esse é o job description que o meu cunhado vai fazer. Esse é o job description que a minha sogra vai fazer. Fazer isso é importante. Agora, um outro ponto que é muito importante em micro e pequenas empresas e que é difícil encontrar é você estabelecer processos. Então, por menor que seja a empresa, você tem processos dentro do seu negócio. O que são processos, Dani? É desde processos simples, por exemplo, processo de compra com fornecedor. Então, como que é esse processo de compra com fornecedor? Descreva isso num Word mesmo que seja. Tem um documento falando, olha, o processo de compra com fornecedor é o seguinte, eu faço cotação com no mínimo 3 fornecedores, pego o preço, os produtos que eu preciso, passo por e-mail, quando há necessidade eu vou visitar o fornecedor, eu faço compra com os fornecedores a cada 2 vezes na semana, faço o pagamento geralmente tal, busco negociar os pagamentos em tais prazos que é mais vantajoso para o caixa da minha empresa. Então, quanto mais detalhes você conseguir colocar em cada processo aí, processo de fornecedor para compras, vai ter o processo financeiro, de, por exemplo, todo dia tem o controle de fluxo de caixa, de registro de entradas e saídas, conciliação bancária, bater o que tem na planilha de fluxo de caixa e bater o que tem no extrato bancário. Então, cada área vai ter processos. E é importante você colocar isso bem definido, bem detalhado, por exemplo, num Word mesmo que seja. Para quê? Para você não ficar sempre na dependência das mesmas pessoas fazendo essas atividades. Se de repente, em certo mês, tal pessoa quiser sair, o cunhado não quer mais trabalhar na empresa, quer trabalhar em outro lugar, você tem já um processo definido das atividades que o cunhado fazia dentro da empresa. Outra pessoa vai poder assumir essa posição, ou de repente incorporar essas atividades nas suas já funções atuais, e não vai ficar aquela coisa perdida, o que eu faço? Ou ter aquela extrema dependência da pessoa. Ele sempre fez as finanças, ele sempre fez isso, agora eu não sei fazer. Por mais que você tenha dificuldade, porque você ainda nunca mexeu com finanças, você ainda nunca mexeu com essa área nova, tem um certo guia para falar, poxa, são essas atividades que eu preciso fazer. Então não vai começar do zero a nova pessoa nessa função. E essas coisas que são básicas dentro de qualquer negócio, de qualquer tamanho de empresa, tá? É extremamente negligenciado em micro e pequenas empresas. Principalmente as familiares, por achar que não precisa ter processos estabelecidos, que não precisa ter o job description das atividades que cada um faz. Precisa ter. Faça no Word tudo isso, para deixar tudo isso bonitinho, os processos claros para sua empresa. E aí você vai ver que esses processos claros não vai ser um problema para o crescimento do seu negócio. Vai chegar um momento que você vai ter que contratar pessoas, não vai ficar só colocando familiares para trabalhar dentro da empresa. Vai ser um momento que você vai contratar pessoas que de repente têm competências
complementares mesmo, que vão ajudar a fazer a empresa crescer. Então você vai ter que contratar pessoas, né, de fora mesmo para trazer. E todos esses processos já esclarecidos vai trazer muito mais visibilidade para quem está entrando, clareza de como a empresa funciona. Isso facilita e muito todo o processo para fazer as coisas acontecerem da forma correta. Evita muitos erros, tá? Esse mapeamento de processos. E um outro ponto muito importante que muitas vezes a gente esquece de colocar, né? Empresa familiar, cada um fazendo uma atividade diferente. O que é importante? Ter reuniões periódicas, no mínimo uma vez por semana. Porque cada pessoa é responsável por uma área. E o que é muito comum acontecer? Cada área é um mundo diferente e a outra pessoa não sabe o que está acontecendo na área do outro. Então, geralmente, o que acontece? Olha só, isso aí já vi em um monte de empresa. Tem uma pessoa responsável pela área de finanças, que sabe que o caixa está apertado, que está tendo dificuldade em caixa, que está difícil as coisas. E aí tem uma outra pessoa que é responsável pela área de compras. E o quê? Quer comprar, quer fazer estoque alto, porque o cliente tá querendo esse produto e vamos comprar, e vamos de novo comprar, não sei o quê. Então há uma desconexão entre as áreas. Isso, quem sai prejudicado é a empresa. Por quê? Porque falta essa comunicação entre as áreas. Então, ter reuniões periódicas para que cada área, né, cada membro familiar que cuida de uma atividade específica traga os seus problemas, traga os pontos positivos, negativos, o que está acontecendo dentro da sua área. E não só para ser uma reunião informativa, é isso que está acontecendo na minha área. Não, mas é uma reunião de brainstorming também. Eu tô trazendo um monte de palavra em inglês, hein? Ai, que chique, um monte de palavra em inglês, brincando. Mas o que é o brainstorm? De você, cada um trazer os seus pensamentos para buscar soluções também para alguns problemas. Porque muitas vezes a pessoa está tão dentro da sua área e do seu mundinho que coisas simples pessoas de outras áreas conseguem enxergar e a gente não. Então precisa ter essa troca de ideias também entre os membros familiares da empresa. Extremamente rico essa informação para você conseguir propor soluções, benfeitoria da própria empresa, né? Então, empresa familiar com um monte de gente dando pitaco, estabelecer processos claros para que, de repente, se a pessoa não cumprir mais com essa função, não trabalhar mais nessa função, outra pessoa consiga tomar rapidamente essa função sem atrapalhar os processos da empresa e estabelecer job descriptions, né? Essa descrição das atividades do trabalho de cada membro familiar que trabalha dentro dessa empresa, para que não fique pontas soltas dentro da empresa, para que todas as atividades necessárias para que a empresa funcione perfeitamente tenha alguém responsável. E inclusive isso é um ponto que eu comento dentro do curso ADL, que tem uma parte, depois que você faz toda a análise do fluxo de caixa, que você compreende como que está a sua movimentação financeira, tem a parte do plano de ação financeiro. Então você fala, tá, a minha empresa está com tais oportunidades de caixa, de melhoria de caixa, e eu preciso fazer tais ações no meu negócio para que melhore o caixa da empresa, para que entre mais dinheiro no caixa da empresa. E dentro desse plano de ação financeiro que você faz para melhorar o caixa da empresa, você deve colocar os responsáveis pelas atividades. Então, logicamente, para você melhorar o caixa da empresa, você não vai mexer única e exclusivamente em assuntos financeiros. Muitas vezes você tem que trabalhar com negociação com o fornecedor, você tem que trabalhar com a compra de estoque, você tem que trabalhar com a parte de precificação, de você verificar se esse preço está adequado
o seu público-alvo, para o mercado de atuação. Então, você vai precisar de pessoas que estão atuando em diferentes áreas dentro da sua empresa e serão essas pessoas as responsáveis para que esse plano de ação funcione. E aí foi até uma dúvida, né, de um aluno meu do curso dele. Ele falou, tá, Dani, mas como que eu vou achar esse responsável pelo plano de ação? Ué, uma vez que você tem um job description, você tem já as pessoas, todas as atividades da sua empresa e as pessoas responsáveis por essas atividades, é fácil você colocar essa pessoa responsável. Para você, inclusive, cobrar também, né? Sempre quando tem alguém responsável, é mais fácil para você conseguir cobrar, para ver se as coisas funcionam. Então, precisa ter esse job description e essas descrições dos processos da empresa. Beleza, pessoal? Bom dia para quem entrou aqui. Eu estava falando, Pati, Júlia, Felipe, Edson, Graciele, tudo bem com vocês? Mulheres que agem, bom dia. Sandra, Samantha. Pessoal, quem tiver dúvida, pode perguntar aqui no chat, colocar no chat, ou se quiser participar ao vivo, eu coloco você também ao vivo para participar aqui, para perguntar para mim. Beleza? Vamos para a próxima pergunta? Essa é boa, essa gera bastante dúvida. Dani, devo colocar a mesma porcentagem de lucro para todos os produtos ou cada um com uma porcentagem diferente? O que vocês acham, hein? Vocês acham uma boa eu colocar a mesma margem de lucro no cálculo de precificação para todos os produtos, todos os serviços que eu vendo, ou deve ser uma margem de lucro diferente para cada produto? Acho que vocês já sabem a resposta, né? Tem que ser diferente, tá? A margem de lucro de cada produto que você vende, ou de serviço que você presta, ela tem que ser diferente de acordo com o papel que esse produto tem dentro da sua estratégia de vendas. Então, você tem um portfólio que deve ser um portfólio estratégico, e cada produto desse portfólio ele vai desempenhar um papel importante nessa estratégia de vendas. Então, tem, por exemplo, produtos que eles têm uma margem de lucro pequena. Você fala assim, não ganho muito vendendo esse produto. Porém, é um produto que atrai muito os seus clientes. As pessoas vão na sua loja atrás desse produto. Então, ele é um produto que não traz muito lucro, mas que atrai os seus clientes. E a partir do momento que os seus clientes vão na sua loja, por exemplo, para comprar esse produto, você tem ainda outros produtos, uma gama de produtos para oferecer, com margens mais atrativas e que muito provavelmente, se você tiver com um produto alinhado ao seu público-alvo, o seu cliente ele vai comprar uma outra coisa junto. É o famoso pãozinho quente da padaria. A padaria ela não lucra vendendo pão francês. É o pãozinho quente. Então ela tem uma margem de lucro baixinha. Porém, quando você vai para a padaria comprar um pão, você não vai lá e vai comprar só pão francês. Você sempre vai levar um bolo, sempre vai levar um brownie, coisas que têm maior valor agregado e que tem uma margem de lucro maior. E é nisso que a padaria lucra, não é no pãozinho quente. Essa é mais ou menos a estratégia de venda. Então você vai ter produtos que muitas vezes ele não tem uma margem de lucro muito alta, mas é um grande atrativo para os seus clientes. As pessoas vão atrás da sua loja, vão atrás desse produto e vão na sua loja por conta disso. Por que o portfólio ele tem que ser estratégico? Você vai oferecer uma gama de produtos que tem a ver, que está alinhado com a sua marca, a marca da sua empresa, né? O que você quer passar de mensagem, que você quer ter de valor percebido pelos seus clientes. E tem que ter uma gama de produtos, esse portfólio tem que estar de acordo com o seu público-alvo. Então você não vai sair atirando para tudo quanto é público, não. Eu tenho um público-alvo dentro da minha estratégia de vendas e você fala, tá, essa gama de produtos atende o meu público-alvo.
Então, dentro do cálculo de precificação que eu ensino para os meus alunos, das variáveis, um dos fatores, né, de cálculo de precificação é a margem de lucro. E essa margem de lucro, ela vai ser diferente para determinados tipos de produto. Ai, Dani, mas eu vendo na minha loja 1000 tipos de produtos, eu vou ter que fazer os 1000? Uma precificação diferente para os 1000? Não, você pode categorizar, você pode fazer agrupamentos de produtos. Grupo de blusinhas que tem faixa até R$60. Grupo de blusinhas que é de 60 a 100. Tem um grupo de blusinhas que é de tecido mais premium, que é de 100 a 200. Então, tem vários tipos de agrupamento que você pode fazer de acordo com o que faça mais sentido para o seu negócio, para que você não tenha que fazer a precificação um por um das 1000 peças que você tem na sua loja, por exemplo, tá? Mas mesmo fazendo uma precificação por agrupamento, você vai determinar uma margem de lucro diferente para cada tipo de agrupamento. E aí que tá, né? Quando eu falo que precificação não é só cálculo por si só, é uma análise. Porque uma vez que você colocou todos os custos, despesas, taxa de cartão, que é uma coisa que até comentei nos stories ontem, margem de lucro, você vai ter um valor final, esse preço final de venda, mas ainda assim, você vai parar para analisar se esse preço final de venda, ele faz sentido com o valor da sua marca e com o mercado de atuação. Porque às vezes se coloca lá os seus custos, a taxa do cartão, a margem de lucro desejada, chega num preço que não é realista com o seu mercado de atuação. Você fala, esse negócio não vai vender com esse preço. E aí precisa fazer toda uma análise nova para entender o que está acontecendo no seu negócio para você estar com esse preço elevado, esse preço de venda elevado. Meus custos estão fora aí do padrão? Minha taxa de maquininha de cartão está muito elevada? Coloquei uma margem de lucro muito alta? Às vezes é esse o problema também. A gente superfatura, né? O que a gente acha que vale um produto. Eu coloquei uma margem de lucro muito alta e não ficou bom o preço final do meu produto. Vou ter que reajustar. Então é um processo que parece chato, que parece difícil, mas quando você faz ele algumas vezes, fica um processo mais automático. E também você tem aquela parte de feeling, de saber, poxa, esse preço ele tá muito fora ou não do meu mercado. Mas você precisa ter, você vai ver que a margem de lucro, ela vai poder ser maior ou menor em alguns tipos, categorias de produtos, os produtos que você vende. E por que eu falo também que o portfólio ele tem que ser estratégico, né? Você fala, tá, Dani, então eu tenho meu público-alvo definido, eu tenho os tipos de produto que esse público-alvo deseja, eu vou sair comprando todos esses produtos para vender. Algum desses produtos o cliente vai querer comprar para aumentar o ticket médio. Porque o objetivo de você ter um portfólio estratégico é você sempre buscar aumentar o ticket médio. Então, a pessoa vai na sua loja comprar esse produto que é mais barato e ela vai sair de lá com outros produtos que façam sentido para esse cliente, mas como você tem um portfólio estratégico e esses produtos estão alinhados a esse público-alvo, a pessoa vai comprar mais de uma coisa. Vai aumentar, então, o ticket médio, né? O que é o ticket médio? É o quanto o seu cliente gasta de dinheiro com você em cada compra que ele faz. O objetivo é sempre aumentar o ticket médio. Só que não adianta você visando aumentar o ticket médio, falar, vou ter um portfólio estratégico olhando para o meu público-alvo, de você pegar e comprar uma gama gigantesca de produtos diferentes. Não adianta.
Ah, mas por que não adianta? Porque você está trabalhando, financeiramente não é interessante nem na parte em termos de venda. Financeiramente falando, você lida com capital de giro, que é um recurso limitado. Então, se você tem capital de giro, que é um recurso limitado no seu negócio, você vai pegar e sair comprando loucamente um monte de produto porque são produtos que fazem parte do seu público-alvo? Estão de acordo com o seu público-alvo? Não. Caso contrário, se comprar uma gama gigantesca de produtos, fatalmente a maior concentração de vendas estará em 20% desse portfólio e o restante vai ficar encalhado no seu estoque. E esse capital de giro que é escasso vai se transformar em dinheiro parado no estoque. E aí começa uma série de problemas, tá? Porque você faz um estoque gigantesco para aumentar, para ter uma gama gigantesca para o seu público-alvo. Parte desse estoque vai ficar parado. E aí para o próximo volume de compras, né, para a próxima rodada de compra de estoque, você vai ficar com menos capital de giro nas mãos, no caixa da empresa. Você vai ter que comprar menos. Só que daí você geralmente vai voltar com aquele pensamento de eu preciso comprar mais para o meu estoque. Vai faltar dinheiro, vai chegar ao ponto que você vai ter que fazer antecipação de recebíveis. Porque o dinheiro não está caindo na conta. Você está tendo que pagar mais os seus fornecedores. E aí, se você continuar com essa estratégia de comprar mais, fazer o seu estoque, para atender uma gama gigantesca de produtos, a antecipação de recebíveis não vai mais ser a solução. Aí você vai cair no cheque especial. Aí tem uma hora que o cheque especial não vai ser mais a solução. Você vai ter que solicitar empréstimo bancário. E aí vira uma bola de neve que não que seja impossível de você sair, mas você vai precisar ter muito planejamento financeiro para reestruturar e voltar para o ponto inicial, sem antecipação de recebíveis. Tem como, mas precisa de muito planejamento financeiro. Então não dá para você sair comprando tudo do seu estoque para atender o seu público-alvo. Tem que ser um portfólio estratégico. E esse portfólio estratégico, geralmente, você consegue formar a partir do momento que você entende seu público-alvo, entende essa movimentação do estoque, quais produtos que saem mais, quais produtos que saem menos, qual que é o seu pãozinho quente do seu negócio, né? Aquele produto que não tem tanto lucro, mas que as pessoas vão atrás da sua loja para comprar esse produto. Precisa ter esse conhecimento e principalmente conhecer o caixa da sua empresa, a movimentação financeira. Quanto de dinheiro eu tenho para fazer essa compra de estoque? Então, muitas vezes, tem que segurar um pouco as pontas dessa compra de estoque para você não faltar dinheiro em caixa, para pagar outras contas operacionais. Porque o capital de giro não gira só em torno de compra de estoque. Ele gira em torno também de todas as despesas fixas também do negócio que você tem para pagar. Que precisa pagar, vendendo ou não. Então, trabalhar bem a precificação, conhecer bem seu público-alvo, a movimentação de estoque, as disponibilidades que você tem de caixa da empresa, né, o quanto de capital de giro que você tem para fazer essa compra de estoque e fazer essa precificação também no formato estratégico, para que você tenha produtos com preços diferentes, margens de lucro também diferentes, para que favoreça o seu cliente a comprar cada vez mais o seu negócio, aumentar o ticket médio. Quando eu falo todas essas coisas, parece que é muito difícil, né? Você fala, não, é muito processo, como que eu vou fazer isso? Mas vai por mim, num passo a passo claro. Quando você começa a entender toda a movimentação financeira do seu negócio, toda a parte de entradas e saídas do fluxo de caixa,
você identificar qual que é a estrutura de gastos da sua empresa. Você vai no passo a passo. Gestão financeira é uma jornada financeira. Não adianta atropelar tudo de uma vez. Então você vai conhecer a movimentação financeira do seu negócio, o caixa da sua empresa, a sua estrutura de gastos. As coisas vão ficando mais claras, você vai entender melhor a necessidade que você tem de estoque, você vai entender melhor quais são as compras que você pode fazer sem prejudicar o caixa da empresa. E aí vem os próximos passos. Verificar se a precificação está adequada, se a empresa tem lucro ou prejuízo quando você faz análise de DRE. São processos, tá? Passo a passo. Mas fiquem tranquilos que eu vou ajudando vocês aí em cada passo, tá? É um processo que dá para ser leve e que vai funcionando em cada momento aí, de acordo com a evolução da gestão financeira de cada empresa. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima pergunta, a última pergunta, que passou rápido o tempo, já estão quase 9 horas da manhã aqui. Já daqui a pouco já vai dar meu tempo aqui. Que a ideia da live é sempre ser uma live curtinha, leve, de meia hora, para que não traga muita informação na cabeça de vocês também logo de manhã, né? Informação financeira, às vezes fica, meu Deus, olha quanta coisa. Então a ideia é as lives aqui serem curtinhas mesmo, pra a gente, se ficar com vontade, um gostinho aí de quero mais pra próxima terça-feira. Vamos para a próxima pergunta aqui. Minha empresa tem 1 ano, mas já está cheia de dívidas. Consigo recuperar? Quando empresas entram em contato comigo com essa questão, né? Minha empresa está com muita dívida, eu não sei onde olhar para o meu negócio. Bom dia, Meloto, tudo bem com você? Bom dia, Noemi, Modas. Eu nem falei bom dia aqui para as outras pessoas que entraram, né? Depois eu já estava falando aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, quando as empresas chegam para mim nessa situação, falam, Dani, o que eu faço? Consigo recuperar ou não? Vendo a minha empresa? Você não consegue tomar decisão nenhuma sem fazer diagnóstico financeiro. O que é o diagnóstico financeiro de uma empresa? Você vai pegar a empresa, você vai virar lá de ponta cabeça e se apoiar aqui para ver todos os números. Basicamente é isso. Você tem que olhar tudo que a empresa tem de informação financeira. Mas olha só, a empresa tem que ter informação financeira, tá? Não é o achismo de, eu tenho uns dados na minha cabeça, umas informações do caderno. Não funciona. A empresa tem que ter dados financeiros confiáveis. Se você não tem ainda, comece o quanto antes. Tem que ter histórico. Se não tiver histórico, a gente não consegue saber o que está acontecendo no negócio. Não vai conseguir propor soluções que funcionem. A primeira coisa, fazer o diagnóstico financeiro. O que eu vou olhar nesse diagnóstico financeiro? Análise de fluxo de caixa, primeiro ponto. Como que está a movimentação financeira? Qual que é o fluxo de entradas, de saídas? Como que está o saldo do fluxo de caixa nos últimos meses? Como que foi esse histórico? Quais são as projeções? O que você tem de contas a pagar, contas a receber? Quais são essas projeções para entender o que tem de volume de entradas, de saídas? O saldo projetado de caixa. Então, fazer essa análise de caixa pelo regime de caixa, né? Quando efetivamente entra e sai dinheiro na conta, é o primeiro ponto de análise. Que a empresa precisa ter dinheiro em caixa para sobreviver. Visualizar as falhas nesse caixa. Para onde está vazando o dinheiro? Para onde está indo o dinheiro? Quando a gente faz essa análise da movimentação financeira. Então, já no primeiro momento, quando você faz uma bela análise de fluxo de caixa, você já visualiza muitos dos problemas dentro do negócio. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, olhar a precificação. Porque às vezes a empresa tem um volume alto de vendas, porém com uma precificação inadequada. Se estiver vendendo no prejuízo, só vai estar aumentando cada vez mais o prejuízo
a cada venda efetuada. Então precisa olhar a precificação. Olhar se todos os gastos do negócio estão sendo cobertos nesse cálculo de precificação. Ver se faz sentido o preço de venda com a estrutura da empresa. E nisso não é uma coisa linear, tá? Diagnóstico financeiro nunca é uma coisa linear. Agora eu fiz a análise de fluxo de caixa, agora pulei para precificação, depois eu vou pular para a parte de análise de DRE. Não é linear. Você vai indo e voltando, porque as coisas estão interligadas. Você vai ver que de repente uma precificação errada, elas já como é que soluciona? Ela já compreende, né? Esqueci a palavra agora. Uma precificação errada, ela já justifica muitos dos erros que você está vendo dentro do fluxo de caixa. E muito da precificação errada você também consegue visualizar, sabe onde? Numa análise de DRE, demonstrativo de resultado, que é já pelo regime de competência. Essa outra etapa do diagnóstico financeiro, de você olhar para a DRE do seu negócio para verificar se tem lucro ou prejuízo, vai mostrar a eficiência operacional do seu negócio. Então lá vai mostrar se dentro desse volume de vendas a precificação está fazendo sentido, os gastos que você tem, os custos variáveis relacionados a esse volume de vendas, todos os custos, todas as despesas fixas, impostos que você paga. E aí você vai, através disso, fazer também cálculos de outros indicadores financeiros, olhar para a sua margem de contribuição, olhar para a margem de lucro. Então é complexo quando a gente fala isso, porque são várias análises que você tem que ter. E é por isso que é essencial a gente formar histórico financeiro, ter dados financeiros para análise. Porque o que eu mais vejo é a empresa falar, Dani, minha empresa tá com dívidas, eu não sei o que fazer, e você pega para analisar a empresa, você não tem o que analisar, porque não tem dados. E aí o que você vai fazer? Como que você vai propor uma melhoria? Mesmo que a empresa não tenha DRE, tá? Se a empresa tenha o controle de fluxo de caixa, é fácil pegar essas informações e montar uma DRE, não é esse o problema, mas no mínimo tem que ter os dados do fluxo de caixa. Fernando Sobrinho, não há capital de giro que aguenta quando a precificação está errada. Com certeza, Fernando. Precificação errada mata qualquer possibilidade de crescimento do negócio. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um fluxo de caixa bacana, faz o registro todo dia bonitinho, tem um produto legal, tem uma clientela boa, mas a precificação tá toda ferrada. Vai meio que no achismo, ou então fala assim, não, eu vou colocar esse preço mais baixo mesmo que eu não quero perder nada de vendas para concorrência. É complicado isso, tá? Mas precisa de diagnóstico financeiro. Dea Santos MK, qual a melhor planilha de precificação que posso usar? Eu vou trazer em breve para vocês, pessoal, a minha planilha de precificação que eu utilizo com os meus alunos. Então, é uma planilha que é tanto focada para produtos como também para serviços. É algo que eu vou trazer em breve para vocês, tá? Não só a ferramenta, uma planilha de precificação, porque a planilha de precificação não é nada se você não tiver a análise por trás, para que faça sentido. Que nem eu falei para vocês no começo da live, né? Não é só estabelecer um preço de venda, mas olhar se esse preço de venda está de acordo com o seu mercado de atuação, com o valor da sua empresa. E aí sim, você tem certeza e principalmente confiança de que você pode colocar esse preço que vai dar sucesso. Beleza? A partir do pão muito bom, já estou a viajar. Que legal, hein? Que bom que você tá aqui.
Bom dia. Bom, pessoal, é isso. Já passei aqui um pouco do meu horário. Terça-feira que vem, voltamos aqui no Café com a Dani, às 8h27 da manhã. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma excelente terça-feira e beijão. Até mais.